Mais uma dica importante, né? Essa questão das curvas e da velocidade, a gente já falou em alguns pontos aí, né? Então, não faça curva em alta velocidade. A empilhadeira não tem suspensão e pode capotar, pode tombar, né? Não arranque de forma brusca ou pare nessa condição também. Então, aí, né, é mais uma situação de risco aí, que nesse caso vai ser durante a operação, né? A gente falou bastante de algumas ações preventivas antes propriamente da operação, mas essa, né, vai ser uma ação que o operador precisa tomar enquanto ele está ali operando a empilhadeira, né? Então, tomar cuidado com as curvas, né, com a velocidade que a gente já falou anteriormente ali, né? Não frear bruscamente, né, ou também sair arrancando com o equipamento. Toda a operação tem que ser feita de uma forma bem suave, bem tranquila, contínua, né? Para que você não tenha nenhum tipo de surpresa. Como a gente falou já, a empilhadeira não tem suspensão. Então, nos casos de eu estar passando em cima de algum objeto lá, que a gente encontrou no meio do caminho, no caso da gente estar fazendo uma curva em alta velocidade, né, com a empilhadeira, ela pode acabar perdendo a sua aderência com o piso, está modificando lá o seu centro de gravidade, o seu ponto de equilíbrio, né, o nosso triângulo da estabilidade lá vai estar tendo alguma alteração e aí eu posso provocar o tombamento da empilhadeira. Claro que isso ocorre em situações aí extremas, né, quando um operador está abusando das condições de risco, né? Ele está abusando da velocidade, ele está fazendo essas curvas de maneira inadequada, muitas das vezes carregado, o que é pior, né? Ele está com carga ali, isso já vai estar afetando o centro de gravidade, o ponto de equilíbrio ali da empilhadeira. Então, são casos extremos, mas infelizmente acontece. Então, numa curva é um local de extrema tensão, que eu tenho que estar com a velocidade reduzida, dependendo do local, da situação ali, eu tenho pontos cegos, né? Eu tenho uma visibilidade reduzida do local, eu não sei o que eu posso estar encontrando ali do outro lado, se é uma pessoa, se é um outro equipamento. Então, jamais eu posso estar fazendo esse tipo de movimentação, esse tipo de ação em curva de uma maneira inadequada, né? Numa velocidade alta. Então, nesses momentos, vai entrar naquele ponto que a gente falou, do operador estar avaliando qual é a velocidade adequada, compatível com aquela situação. Um item importantíssimo aí também, né? Quando eu tenho trânsito de mais equipamentos ali, de outras empilhadeiras ou até outras máquinas e equipamentos no local, eu preciso estar definindo algumas normas internas aí, né, de locomoção desses veículos. Então, questão de preferência, questão de mão, né? Um lado vai, outro lado volta, né? Questão de sentido aí, questão de pare, de sinalização. É como se eu tivesse que criar leis de trânsito dentro da empresa, né? Então, cada empresa vai ter as suas características ali de layout, de equipamento, né? De quantidade de operadores que vai ter ali manipulando as máquinas, os equipamentos. Então, é extremamente necessário que se crie essas leis internas, aí, essas normas internas de movimentação desses veículos, para que não vire bagunça também, né? Então, às vezes, essa falta de organização interna aí vai acabar ocasionando acidentes também, né? Então, precisa que o empregador tome a frente disso, né? E faça essas indicações aí. Então, para ir sentido a produção é pela direita, para voltar sentido o estoque do lado esquerdo, a preferência para quem está carregado, né? Se tiver um pedestre no local, a preferência é do pedestre. Então, está criando algumas situações ali para que a gente
consiga organizar melhor o trânsito interno ali dessas empilhadeiras, e de outros equipamentos ali, de outras máquinas que a gente possa ter no local. Então é extremamente importante que a empresa organize isso realmente como se fosse ali as vias, como se fossem as ruas, as rodovias que a gente tem no nosso dia a dia aqui do lado de fora. Então também internamente a empresa precisa estar organizando, criando um sistema ali, todos os operadores precisam estar cientes, assim como os demais trabalhadores, para que a gente consiga fazer toda essa movimentação de maneira segura. Então existem operações aí que a gente vai ter muitas máquinas e equipamentos rodando ao mesmo tempo aí, Tem operações que eu já participei, que tem 15, 20 empilhadeiras ali, na mesma área, fazendo a mesma atividade, às vezes, ou atividades diferentes, mas a gente tinha ali 15, 20 equipamentos, que em algum momento elas acabavam cruzando ali, então precisava ter esse controle, Então, às vezes eu tenho lá 2, 3 empilhadeiras que estão lá no final de linha da produção, retirando o produto e vão levar para o estoque. Aí eu posso ter mais 2, 3 empilhadeiras que vão ficar fazendo o carregamento. Então ela vai lá no estoque também buscar a carga e levar, deixar lá nas docas. Aí eu posso ter mais 2, 3 empilhadeiras que vão ficar propriamente fazendo o carregamento. Então eu vou ter uma interação entre elas, Então o cara que está saindo lá da produção para estocar a carga, ele pode cruzar com aquele outro operador que está vindo ali buscar uma carga para levar lá para a doca, e aí esse cara da doca vai ter o contato com o cara que está trazendo a carga. Então é um constante cruzamento aí de empilhadeiras, de equipamentos, fora alguns outros equipamentos que a gente pode ter ali no momento também. A gente tem aqueles carrinhos automáticos de limpeza, que ficam fazendo a limpeza do chão. A gente tem outros tipos de intervenção que pode ter ali, uma manutenção naquele local, pedestre, o estoquista, o conferente, que às vezes vai estar ali, o pessoal da qualidade, enfim. A gente tem uma série de fatores que vão deixar o nosso trânsito interno muito parecido aí com o trânsito que a gente tem nas ruas, nas rodovias aqui. Então, situações parecidas, situações de curva, de cruzamentos, de entrada e saída de um setor para outro, de um local para outro. Então, a gente precisa estar sempre muito atento. É necessário que tenha essas normas internas aí para fazer essa organização, para não deixar virar bagunça, porque senão essa interação aí com certeza em algum momento vai acabar ocasionando um acidente. Então a empilhadeira que vai bater com empilhadeira, vai acabar atropelando alguém, vai bater numa estrutura, Então isso precisa ser organizado, mas também depende muito da consciência do operador, Então a empresa vai estar criando essas condições de segurança, organizando esse trânsito das empilhadeiras ali dentro, mas é preciso que o trabalhador consiga aplicar isso no seu dia a dia. Então, seguir o normativo, de que lado que eu tenho que ir agora, essa questão que também é extremamente importante da velocidade, que a gente já falou. Então, é 13, é 15, é 17, não sei qual é a velocidade máxima permitida aí na sua empresa, se é que tem, Mas o importante é que eu faça essa análise, que mesmo sendo 15, mesmo sendo 20, eu preciso analisar sempre, Será que aqui realmente é o local ideal para eu andar 20 por hora, andar 15? Eu preciso me adaptar às situações aí para que eu consiga fazer a minha operação de maneira segura. Será que nas curvas, que é o que a gente acabou de tratar, de falar aqui, eu vou conseguir fazer essa curva a 15, a 17, a 20 por hora? Que consequência eu posso ter nisso? Porém, eu tenho que pensar antes, Eu não posso, vou testar aqui, vou ver o que dá, porque aí eu já estou
me colocando em posição de risco. Esse teste já pode acontecer o acidente. Então, sempre em curvas, velocidade reduzida, né? O equipamento não tem suspensão, ele pode capotar, ele pode ter o tombamento. Então, é necessário, é preciso aí que o operador consiga fazer essa movimentação dentro das áreas, dos setores, dos locais com segurança, né? Se ele abusar, se ele não observar isso, se a empresa não fizer essa organização, vai acabar que em algum ponto, em algum momento aí, esse acidente vai ocorrer. Então, parte muito da organização que a empresa precisa fazer, ou seja, das condições de segurança que a empresa precisa me dar, mas também da parte do operador que tem que aplicar essas técnicas, esse conhecimento e fazer com que a atividade fique mais segura, né? A gente vai ter outra questão importantíssima aí, né, em relação à empilhadeira, que é a questão de onde eu vou deixar o meu equipamento, onde eu vou parar o meu equipamento nos momentos aí que eu não estou mais ou não vou mais utilizar, né? Terminou meu turno de trabalho, eu estou em horário de almoço, eu precisei dar uma saidinha, fui no banheiro, ou seja, eu não vou utilizar o equipamento, eu não posso estar deixando ele em qualquer lugar, né? Principalmente, né, obstruindo aí a passagem de pessoas ou equipamentos aí de combate a incêndio. Então, é mais um pontinho de alerta aí, mais um ponto de atenção que o operador precisa verificar no seu dia a dia. Onde eu vou parar essa empilhadeira, né? Eu não posso parar na frente de uma saída de emergência, né? Não, em uma rota de fuga, obstruindo um extintor, um hidrante, né? Eu não posso estar parando atrás de uma porta que eu vou estar trancando pessoas ali. Então, são pontos que o operador precisa avaliar, porque no momento de uma ocorrência aí, de um incêndio, né, de um acidente com um produto químico, enfim, onde houver a necessidade de se fazer um combate ao fogo, de se fazer a evacuação do local, eu não posso ter minha empilhadeira atrapalhando esse acesso. A gente sabe que quando a gente tem qualquer tipo de ocorrência lá na empresa, né, um acidente, um incêndio, uma explosão, o tempo é um fator crucial aí que pode estar definindo se eu vou ter vítima fatal ou não, se eu vou ter uma lesão ou não, o tamanho da perda material que eu vou ter. Então, quanto antes iniciar esse atendimento, mais chance de sucesso eu tenho naquela ocorrência. Então, não pode ser empilhadeira um item aí que vai atrapalhar, que vai dificultar, né, esse meu combate ao fogo, esse meu resgate de vítimas, essa evacuação, né, dos trabalhadores daquele local. Então, verifique, precisou parar a empilhadeira por qualquer motivo aí, né? Vai no banheiro, horário de almoço, terminou o turno, enfim, procure um local apropriado para estacionar a empilhadeira, para parar ela com segurança. Esses equipamentos, né, eles são igual aquele reloginho lá do avião, né, o painel do avião que tem um reloginho controlando o outro. Então, a brigada de incêndio, a CIPA, a segurança do trabalho, sempre vão estar avaliando esses equipamentos, porque eles precisam garantir que, em caso de necessidade, eles vão funcionar, eles vão estar desobstruídos. Então, pode ser que numa dessas observações, se a sua empilhadeira estiver no local lá, você vai receber aquele puxãozinho de orelha, porque a gente nunca sabe em que momento a gente vai ter o acidente, um incêndio, uma explosão, uma ocorrência. A gente não consegue adivinhar, né? Até porque se a gente soubesse, a gente não ia deixar que ele acontecesse. A gente sempre trabalha na prevenção, né? Para minimizar, né, essa probabilidade de um acidente, mas mesmo assim ele pode ocorrer. Então, é extremamente importante que a gente esteja preparado. E essa questão do local onde eu deixo a minha empilhadeira
é importantíssimo. Normalmente nas empresas a gente já vai ter um local pré-determinado para deixar o equipamento quando eles não estiverem em uso, né? Então deixe nesse local pré-determinado, né? Não tem, então eu vou buscar um local seguro, um local apropriado, que não obstrua nenhum equipamento de combate a incêndio, nenhuma saída de emergência, né? Nenhuma porta, né? Que não fique no meio do caminho atrapalhando a movimentação, ou seja, um local seguro para a máquina, para o equipamento e para as pessoas também. Então, tome muito cuidado nesse momento que, como a gente falou, né? A gente vai ter regrinha para tudo, desde o início, propriamente lá antes de iniciar a atividade, até no final, quando não estou mais utilizando o equipamento, eu não posso deixar em qualquer lugar. Lembrando que, né, a empilhadeira, ela não é um meio de transporte aí, né, que para eu estar utilizando, não é um veículo de passeio. Então, às vezes, a gente vê uma prática muito comum aí, né, de estar utilizando a empilhadeira simplesmente para ir de um local a outro. Então, às vezes, as plantas das fábricas hoje em dia estão cada vez maiores, a gente tem algumas distâncias grandes para estar percorrendo, e aí o operador acaba utilizando a empilhadeira como um meio de transporte para ele. Acaba indo, precisa ir lá na oficina, precisa ir no refeitório, né, precisa ir lá no administrativo, acaba pegando a empilhadeira e indo até o local, né? Isso não é correto, né? Não é a função da empilhadeira não é essa. Eu devo utilizar a empilhadeira nos momentos que eu estou fazendo o transporte, a movimentação e a armazenagem dos materiais, das minhas cargas, né? Para fazer esse deslocamento, eu não posso estar utilizando a empilhadeira. Ela não é feita para isso. Por quê? Eu estou me colocando em posição de risco. A empilhadeira, toda vez que eu assumo a operação da empilhadeira, eu estou com uma máquina, com um equipamento, que tanto essa máquina, esse equipamento, como o próprio operador, eles podem falhar. Então, eu vou estar com uma situação de risco sempre ali. É um risco controlado, né? Mas é um risco. Então, quando eu puder evitar o uso da empilhadeira, melhor. Então, eu só uso realmente o equipamento nos momentos de real necessidade, quando eu precisar movimentar a carga. Porque às vezes é nesse momento, né, que eu não estou fazendo a minha atividade, eu só estou me deslocando para algum local, né, que acontece o acidente ou que eu deixo ela parada no local inapropriado ali. Eu vou deixar ela numa saída de emergência, eu deixo numa rota de fuga, numa faixa de segurança, né? Isso são ações que o operador precisa evitar. Então, precisou parar o equipamento, não vai mais utilizar, né? Acabou o turno, ou é rapidinho, é aqueles 5 minutinhos ali, tome muito cuidado onde você vai estar deixando a empilhadeira, né? Talvez naquele minutinho que você saiu, que era rapidinho, só ia dar um pulinho, beber uma água, só ia dar um pulinho ali no escritório, falar com o encarregado, com o chefe, é o momento que pode acontecer um acidente, é o momento que às vezes as pessoas vão precisar evacuar o local e aí a sua empilhadeira vai estar ali obstruindo a passagem, o que pode acabar ocasionando aí o retardo dessa evacuação, a demora nessa evacuação e consequentemente aí acabar deixando vítimas, né? Então, não foi você que provocou o acidente, mas você contribuiu para que as consequências desse acidente fossem mais graves, fossem piores. Então, sempre procurar o local adequado para estar estacionando, para estar parando a empilhadeira de uma forma que não obstrua nenhum equipamento de combate a incêndio, nenhuma rota de fuga, nenhuma saída de emergência, que não fique atrapalhando as demais empilhadeiras, os demais equipamentos ali, né? Não fique no meio do caminho, que a minha empilhadeira fique de uma forma segura. A gente vai ver algumas técnicas aí também, né? O que a gente precisa fazer para garantir a segurança desse equipamento paralisado. Essa questão de não obstruir os equipamentos é uma dessas técnicas.
né, que a gente deve utilizar, mas existem algumas outras aí que a gente vai falar já daqui a pouquinho para vocês aí na sequência do treinamento, né? Então, fiquem atentos nessa questão, né, de onde eu vou deixar a minha empilhadeira, onde eu vou parar ela. Se a empresa já tem um local pré-determinado lá, ok, é sempre lá que vai ficar, não importa, né, qual seja o motivo e o tempo dessa minha parada aí. Agora, se ainda não está determinado, não tem um local específico, então eu como operador, como alguém que tem o conhecimento técnico, que conhece os riscos, eu vou estar procurando um local seguro para parar a minha empilhadeira. Mais uma vez, no caso de dúvida aí, eu vou chamar a segurança do trabalho, meu encarregado, meu líder, né, alguém que possa me auxiliar a estar encontrando aí um local seguro para parar a minha empilhadeira. Né. Quando não houver mais nenhum tipo de trabalho, então vamos entrar naquelas dicas agora para quando a gente realmente precisar parar o equipamento, né? Além das dicas aí de não obstruir os equipamentos. Então, quando não houver mais trabalho com a empilhadeira, por algum motivo aí eu estou parando ela, né? Horário de almoço, vou no banheiro, final de turno, tenho uma reunião, vou precisar sair, não importa qual seja o motivo ali, não vai ter mais atividade com a empilhadeira, né? Eu preciso procurar um local seguro para estacionar a empilhadeira, né? Desligar a chave e retirar ela lá da empilhadeira, né? Freios acionados e controle em ponto neutro, a fim de que ela não seja operada por pessoas não autorizadas. Outra dica importante, né? Manter os garfos abaixados, né? 100% abaixados, e o freio de estacionamento acionado. Então, né? Terminei o uso da minha empilhadeira, terminou meu turno de trabalho, estou indo no banheiro, estou indo almoçar, né? Minha pausa do café, seja qual for o motivo aí, eu vou ter que parar a empilhadeira. Então, primeiro, vou encontrar um local seguro para fazer isso, para deixar a empilhadeira estacionada, né? Como a gente viu anteriormente, agora aqui, um local que não obstrua equipamentos de combate a incêndio, saída de emergência, né? E rotas de fuga. Encontrei esse local seguro, então eu vou estacionar a minha empilhadeira lá, né? Vou deixar ela parada naquele local, vou baixar totalmente os garfos e deixar a torre inclinada para frente, né? Para que a ponta do garfo não fique saliente, não fique para cima ali. Então, encosto totalmente os garfos no chão e deixo a torre levemente inclinada para frente, né, para que não fique a ponta saliente ali. Vou utilizar aí o freio de estacionamento, né, o freio de mão ali também, né, dependendo do tipo de equipamento. Então, garfo totalmente abaixado, inclinado para frente, freio de estacionamento. Vou desligar a chave da ignição e vou retirar. Essa chave não pode ficar lá no equipamento, né? Então aí a empresa vai estar determinando a maneira que o operador vai fazer o controle dessa chave. Tem empresa que vai dizer fica com o operador, né? Tem empresa que vai dizer deixa lá no craviculário, né? Lá na salinha do encarregado, deixa com o seu líder, enfim. A gente precisa ter um local apropriado para deixar essa chave que não seja lá na máquina. Porque se eu deixar lá na máquina, corre o risco de qualquer outra pessoa estar assumindo a operação do equipamento, da empilhadeira. E a gente sabe que não é qualquer pessoa que pode fazer a operação da empilhadeira. É só o operador, né, que é quem é treinado, habilitado e autorizado. A gente sabe que as pessoas acabam achando que é fácil operar a empilhadeira, né?
Ah, é tranquilo, é igual o carro, tem volante ali, né? Vai para frente, para trás, tem seta também. Aparentemente parece fácil, mas você, operador, sabe que não é bem assim, né? Que não é tão simples assim. Então, uma das maneiras da gente fazer esse controle, da gente minimizar essa probabilidade aí de outra pessoa não autorizada assumir a operação da empilhadeira, é não deixando a chave no equipamento. Por mais que seja rapidinho, é só um minutinho ali, parei a empilhadeira, eu retiro a chave e aí ou fica com o próprio operador, ou eu vou colocar lá num claviculário, né, num local próprio lá que tem um suporte para a chave, lembrando, né, que esse local não pode ser um local que todo mundo tenha acesso, senão não vai adiantar de nada eu retirar a chave ali do equipamento se eu estou deixando ela num local que todo mundo tem acesso, ou seja, qualquer um pode ir ali e pegar essa chave e assumir a operação. Então, normalmente vai ficar lá na salinha do encarregado, vai ficar na segurança do trabalho, né? Não vai ficar lá na operação mesmo, mas fica trancada, onde cada operador vai ter a sua chave ali do claviculário. Então, terminou a operação, vai abrir, coloca a sua chave lá, deixa no local, fecha e tranca. Ou seja, esse acesso tem que ser restrito. Somente os operadores é que podem fazer o uso das empilhadeiras dentro da empresa. Eles que têm o treinamento, a capacitação e a autorização para poder operar a empilhadeira, como a gente falou lá atrás, né? Não é qualquer pessoa que pode operar o equipamento, são somente os operadores autorizados, que tem o exame específico, que tem o crachazinho de identificação lá, autorizando a fazer o uso do equipamento. Então, isso tem que ser controlado. E aí a empresa que pode estar determinando. Fica com o operador mesmo, né? Vai ter esse claviculário, vai deixar lá na gaveta do encarregado, deixar direto com ele, na segurança do trabalho. O importante é retirar a chave da empilhadeira e deixar ela lá no local apropriado, onde somente as pessoas autorizadas vão ter esse acesso. Então, procedimento até para quando a gente não vai mais utilizar a empilhadeira, né? Vou deixar ela parada ali, não vai ser de qualquer forma também. Não posso largar em qualquer lugar. Bateu o sinal lá, deu hora de ir embora, eu paro onde eu estou aqui e largo a empilhadeira ali. Não pode ser assim. Então a gente já tem que se programar para conseguir encontrar um local seguro para deixar a empilhadeira, ou já naquele local pré-determinado pela empresa. Chegando lá, vou baixar totalmente os garfos, deixar encostados no chão e inclinar a torre para frente, para que esses garfos não fiquem para cima ali salientes. Então vou deixar as pontas dele encostadas ali no chão, né? Então baixo totalmente os garfos, torre levemente inclinada para frente, né? Vou acionar o freio de estacionamento, o freio de mão ali, né, da empilhadeira. Às vezes vai ser na mão, às vezes tem um que é ali no pé mesmo, esse freio de estacionamento. Desligo a empilhadeira e retiro a chave. Essa chave no bolso do operador, né, no claviculário, lá com o encarregado, de uma maneira que a gente garanta aí a segurança de todos. Porque às vezes, mesmo querendo ajudar aí, né, essa pessoa vai assumir a operação e vai ocasionar o acidente. E aí vai ser investigado aí a responsabilidade do operador, né? Por que a empilhadeira estava parada ali, naquele local? Por que a chave estava lá? Onde estava essa chave? Estava na empilhadeira mesmo, né? Ou essa pessoa foi lá, buscou, pegou essa chave em algum lugar, né? Para ser identificadas as responsabilidades. Eu já trabalhei num local que aconteceu esse tipo de situação. Então a equipe parou para o almoço e aí tinha outros trabalhadores que continuaram no local lá, né? E teve um que não era operador, não era autorizado,
que ele quis adiantar o serviço e aí assumiu a operação, né, e acabou ocasionando um acidente lá com danos materiais, né, acabou tendo aquele efeito cascata ali de estar derrubando várias cargas, né, e infelizmente acabou sendo justa causa para esse trabalhador que assumiu a operação, né, e o operador que era o responsável por aquela empilhadeira que o trabalhador não autorizado pegou, ele também teve aí, tomou algumas medidas administrativas, tomou uma suspensão, porque ele deixou a chave lá na empilhadeira, né? Porque não era o local apropriado, tinha o craviculário, tinha um local próprio para deixar essa chave e o operador acabou deixando lá. Então, infelizmente, né, o trabalhador não autorizado, mesmo na boa intenção, querendo ajudar, ele não poderia, né, assumir a operação da empilhadeira, porque não tinha treinamento, não tinha capacitação, não era autorizado, né? Então isso já é uma falta gravíssima, né? Já é passível aí de punição e além de tudo ele acabou ainda ocasionando um acidente, que graças a Deus não teve aí vítimas fatais, mas teve perdas materiais. Então acabou sendo dispensado aí e o operador que deixou a chave no equipamento ali quase foi também, né? Mas teve uma suspensão, então também teve uma medida administrativa ali, né? Responsabilidade. A partir do momento que naquele turno eu estou com o equipamento, com aquela máquina, ela é minha responsabilidade. Eu que tenho que parar no local apropriado, eu que tenho que retirar a chave e guardar, não deixar no equipamento, porque qualquer pessoa pode estar assumindo ali, né, e ocasionando o acidente. Mesmo que não ocasione, já é considerado uma falta grave, né? Ah, mas eu tenho treinamento, eu fiz o curso lá também, né? Não tem problema. Se você não é autorizado pela empresa, se você não tem o seu crachazinho lá liberando você operar a empilhadeira, por mais que você saiba operar, você não pode. Talvez você está em outra função, talvez você é de outro setor, não foi liberado, não pode operar, então mesmo conhecendo, né, tendo o treinamento, não pode, é somente quem tem o treinamento, a capacitação, né, a reciclagem da empresa e a autorização, né? Então fez a reciclagem da empresa, a empresa te treinou também ali, quer dizer que ela está te autorizando, vai te fornecer o crachazinho lá, vai te fornecer a identificação de operador, aí sim pode operar, fora isso não. Então, responsabilidade do operador também nessas questões, nessas situações. Ah, mas na minha empresa não tem esse craviculário que você falou aí, não tem onde deixar. Ok, fica com o operador, vai almoçar, deixa a chave no bolso, né, e vai almoçar. Precisou sair, foi no banheiro, foi numa reunião, leva a chave junto, deixa com outro operador, né, conversa com a empresa aí, ó, eu vi no treinamento que a gente não pode deixar a chave no equipamento lá, né, o que a gente pode fazer? Procure ir se adequando aí para a gente evitar esse tipo de situação. Então, mesmo quando eu não estou utilizando a empilhadeira, a responsabilidade ainda continua. Ela só vai terminar a partir do momento que eu deixei ela estacionada no local seguro, da maneira correta, sem a chave, coloquei essa chave no local apropriado e aí eu fui embora. Terminei meu turno de trabalho, aquilo não tem mais a ver comigo, né? Desde que eu não deixe lá uma armadilha na empilhadeira também. Ela quebrou, eu não falei nada, eu bati na empilhadeira, bati na estrutura e não falei nada, né? Fiquei quieto. Então, aí mesmo assim, a responsabilidade continua. Então, é importante que desde lá do começo até o final da operação, todo o processo aí, a gente utilize as técnicas para estar evitando os acidentes, né? O operador vai ter toda essa responsabilidade mesmo nos momentos em que ele não está utilizando a empilhadeira, ele nem começou a utilizar a empilhadeira ainda, ele precisa se autoavaliar, precisa fazer o checklist do equipamento, precisa conhecer o local que ele vai trabalhar,
terminou a atividade, conseguiu fazer com segurança, avaliando a velocidade compatível com o local, avaliando nas curvas uma velocidade segura, comprimento da carga, no momento da elevação, se a empilhadeira tem o centro de gravidade, o ponto de equilíbrio ali, se não tem perda residual, durante a operação então conseguiu fazer com segurança, vai chegar ao ponto final, o momento de parar essa empilhadeira, que também vai ter o procedimento, então parar num local seguro, sem obstruir equipamentos de combate a incêndio, rotas de fuga, saída de emergência, parar o equipamento, baixar totalmente o garfo, aplicar o freio de estacionamento, retirar a chave e deixar no local apropriado. Então, do início ao fim, de A a Z, a gente vai ter os procedimentos, as técnicas que precisam ser seguidas para estar evitando o acidente, para estar minimizando. Como a gente viu lá no início, então o operador é o responsável maior pela sua segurança e dos demais ali, de todas as situações ligadas, direta ou indiretamente à operação do equipamento. Então, é um processo que não é tão simples assim, que a gente não pode achar que, legal, empilhadeira, só o carinha que fica sentado ali o dia inteiro movimentando o equipamento. Não é bem assim, Tem uma série de procedimentos, uma série de responsabilidades aí que a gente precisa estar atento para que a gente faça essa operação de uma maneira segura, evitando sempre assim os acidentes.